com o nosso analista de internacional que vai chegar aqui no CNN Arena, Lorival Santana. Lorival, muito obrigada pela sua vinda por aqui para a gente conversar mais sobre a situação política, inclusive da Bolívia. E eu começo chamando a atenção para uma manifestação que veio aqui do Brasil, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou o seguinte, que é triste que a América Latina não consiga superar ciclos de atrasos de intervenções militares. É o que ele fala sobre a tensão na Bolívia. Queria te ouvir também sobre esse posicionamento e para a gente olhar politicamente para o que vai acontecer nos próximos dias no país boliviano. Boa noite. Bom, a Bolívia é uma democracia desde 1982, portanto, ela se redemocratizou antes mesmo que o Brasil. E, ultimamente, o que tem acontecido é o seguinte, entre 2006 e 2019, o Evo Morales teve 3 mandatos, ele foi naquela fórmula chavista, reformulando a Constituição para poder se perpetuar no poder. Em 2019, ele já controlava toda a Justiça, a Suprema Corte Boliviana, e contra a Constituição ele convocou um referendo para permitir que ele se reelegesse. E ele perdeu aquele referendo e, mesmo assim, ele fez com que a Corte Suprema aprovasse a reeleição dele. Foi aí que houve um movimento no Congresso e a presidente do Congresso o Congresso destituiu o Evo Morales e a Janine Áñez assumiu a presidência interinamente. E aí ela teve eleição no ano seguinte, 2020, Evo Morales estava no exílio, inclusive na Argentina, né, no contexto do governo de Alberto Fernandes, e o grupo de Evo Morales venceu, que é o Luiz Arce, que foi ministro da Economia dele. Então, o Luiz Arce é o presidente atualmente, mas tem havido um tensionamento muito grande com relação a esse controle que o grupo do Movimento ao Socialismo, liderado pelo Evo Morales, tem, sobretudo, sobre a justiça. Então, o que tem acontecido? A oposição tem maioria no Congresso, aprova leis e a Suprema Corte derruba essas leis. Então, está havendo uma disputa entre instituições, entre a justiça, controlada pelo Evo Morales e pelo presidente Luiz Arce, de um lado, e do outro lado, o Congresso. Foi nesse contexto que as Forças Armadas intervieram, dizendo que Evo Morales não poderia ser candidato a presidente no ano que vem, tem eleições no ano que vem, né? Os mandatos são de 5 anos. O Luiz Arce, tem até uma disputa interna entre Luiz Arce e Evo Morales, ambos pretendem ser candidatos a presidente. E as Forças Armadas tentaram intervir nesse contexto, mas sem um apoio. Foi o comandante das Forças Armadas, o comandante do Exército, na verdade, general Suinga, com um apoio muito limitado, né, que, por ter dito que o Evo Morales não poderia ser presidente de novo, foi destituído e aí ele tentou esse golpe. O golpe fracassou, não houve apoio das Forças Armadas e, inclusive, o paradeiro de Suinga, neste momento, é desconhecido, não se sabe se ele está preso, o que aconteceu com ele. E as próprias Forças Armadas, houve um momento de paralisia, de indecisão, a polícia ficou um pouco inerte num determinado momento e as Forças Armadas também, até que houve uma articulação entre os legalistas e não houve apoio a esse golpe. Tanto que nós estamos vendo imagens aí da própria polícia e das Forças Armadas tomando o controle da situação em favor do presidente Luiz Arce. Luiz Arce já fez um pronunciamento, né, até um pouco eleitoreiro, assim, com um nível um pouco político demais, mas que, enfim, que demonstrou que ele está no comando e que a democracia continua. Uma democracia que, no entanto, tem esse tipo de críticas, esse tipo de fragilidade, sobretudo pelo controle que o governo exerce sobre a Suprema Corte, sobre a justiça de maneira geral.